Queridos irmãos e irmãs, a liturgia de hoje nos convida a contemplar o mistério de Deus, que se revela a nós como o Deus de nossos pais, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, que nos chama para sua missão de libertação e salvação. Na primeira leitura, vemos como Deus se manifestou a Moisés na sarça ardente, chamando-o pelo nome e enviando-o ao faraó para tirar o seu povo do Egito. Deus se apresentou como Deus dos antepassados de Moisés, que ouviu o clamor dos filhos de Israel e quis socorrê-los. No Salmo responsorial, louvamos a Deus por sua bondade e misericórdia, que perdoa as nossas culpas, cura as nossas enfermidades e nos cerca de carinho e compaixão. Deus é fiel à sua aliança e realiza obras de justiça e direito aos oprimidos. No Evangelho, escutamos as palavras de Jesus, que louva o Pai por ter revelado as coisas do reino aos pequeninos e não aos sábios e entendidos. Jesus afirma que tudo lhe foi entregue pelo Pai, e que ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Diante dessas leituras, somos convidados a reconhecer a grandeza e a proximidade de Deus em nossas vidas. Será que estamos atentos à sua voz que nos chama pelo nome? Será que somos gratos por sua bondade e misericórdia que nos acompanham? Será que acolhemos Jesus como Filho de Deus que nos revela o Pai? Que o Espírito Santo nos ilumine e nos abra ao mistério de Deus. Deus se revela, perdoa e nos dá o seu Filho. Estejamos atentos à sua voz, gratos por sua bondade e acolhedores de Jesus. Primeira leitura. Deus se manifesta a Moisés na sarça ardente. Ele é o Deus dos nossos pais que nos chama para a sua missão. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Madiã. Levou um dia, o rebanho deserto adentro e chegou ao monte de Deus, Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, do meio de uma sarça. Moisés notou que a sarça estava em chamas, mas não se consumia, e disse consigo: Vou aproximar-me desta visão extraordinária, para ver por que a sarça não se consome. O Senhor viu que Moisés se aproximava para observar e chamou do meio da sarça dizendo: Moisés! Moisés! Ele respondeu: Aqui estou. E Deus disse: Não te aproximes. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar onde estás é uma terra santa. E acrescentou: Eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés cobriu o rosto, pois temia olhar para Deus. E agora, o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e vi a opressão que os egípcios fazem pesar sobre eles. Mas vai, eu te envio ao faraó, para que faça sair do Egito meu povo, os filhos de Israel. E Moisés disse a Deus: Quem sou eu para ir ao faraó e fazer sair os filhos de Israel do Egito? Deus lhe disse: Eu estarei contigo, e este será o sinal de que fui eu que te enviei. Quando tiveres tirado do Egito o povo, vós servireis a Deus sobre esta montanha. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A história de Moisés é um exemplo de como Deus se revela a nós como o Deus dos nossos pais, que nos chama para a sua missão de libertação e salvação. Moisés era pastor de ovelhas na terra de Madiã, quando viu uma sarça que ardia sem se consumir. Ao se aproximar, ouviu a voz de Deus que o chamava pelo nome e lhe dizia: Eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Deus lhe revelou o seu nome: Eu sou aquele que sou. Deus lhe confiou a tarefa de ir ao faraó e tirar o seu povo do Egito, onde sofria a escravidão. Deus lhe prometeu estar com ele e dar-lhe um sinal: Quando tiveres tirado do Egito o povo, vós servireis a Deus sobre esta montanha. Moisés aceitou a missão, confiando na palavra e no poder de Deus. Assim, ele se tornou o mediador da aliança entre Deus e o seu povo, recebendo a lei e conduzindo-o pelo deserto até a terra prometida. A vida de Moisés nos ensina que Deus se revela a nós como o Deus dos nossos pais, que tem um plano de amor para nós e que nos chama para colaborar com Ele. Ele nos convida a ouvir a sua voz, a conhecer o seu nome e a seguir a sua vontade. Salmo responsorial. Deus é indulgente e favorável. Ele perdoa as nossas culpas,
cura as nossas enfermidades e nos cerca de carinho e compaixão. O Senhor é indulgente, é favorável. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e todo o meu ser, seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, não te esqueças de nenhum de seus favores. Pois Ele te perdoa toda culpa, e cura toda a tua enfermidade, da sepultura Ele salva a tua vida e te cerca de carinho e compaixão. O Senhor realiza obras de justiça e garante o direito aos oprimidos, revelou os seus caminhos a Moisés, e aos filhos de Israel, seus grandes feitos. O salmo responsorial de hoje é um hino de louvor a Deus por sua bondade e misericórdia, que perdoa as nossas culpas, cura as nossas enfermidades e nos cerca de carinho e compaixão. O salmista exorta a sua alma a bendizer ao Senhor e a não se esquecer de nenhum dos seus favores. Ele enumera os benefícios que Deus lhe concedeu: o perdão, a cura, a salvação, o amor, a compaixão, a justiça e o direito. Ele reconhece que Deus é indulgente e favorável, lento para a ira e cheio de amor. Ele afirma que Deus não nos trata segundo os nossos pecados nem nos paga conforme as nossas culpas. Ele lembra que Deus é fiel à sua aliança e se lembra da sua promessa aos antepassados. Ele convida todas as suas obras a louvarem ao Senhor. O Salmo nos mostra como devemos louvar a Deus por sua bondade e misericórdia, que nos acompanham em todas as circunstâncias da vida. Devemos bendizer ao Senhor com todo o nosso ser, reconhecendo os seus dons e as suas obras em nosso favor. Devemos confiar na sua graça e no seu amor, que são eternos e abrangem todas as suas criaturas. Devemos celebrar a sua fidelidade e a sua aliança, que se estendem de geração em geração. Evangelho. Deus é Pai, que nos ama com amor eterno. Ele nos dá a conhecer o seu Filho, que é o caminho, a verdade e a vida. Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, pois revelaste os mistérios do teu reino aos pequeninos, escondendo-os aos doutores. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho, senão o Pai, e ninguém conhece o Pai, senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje nos apresenta as palavras de Jesus, que louva o Pai por ter revelado as coisas do reino aos pequeninos e não aos sábios e entendidos. Jesus afirma que tudo lhe foi entregue pelo Pai, e que ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. O Evangelho nos revela o mistério da relação entre o Pai e o Filho, que é de amor eterno e comunhão plena. Jesus é o Filho amado do Pai, que recebe dele toda a autoridade sobre o céu e a terra. Jesus é também o Filho obediente ao Pai, que cumpre fielmente a sua vontade até o fim. Jesus é ainda o Filho revelador do Pai, que nos dá a conhecer quem é Deus e como Ele age em nosso favor. Jesus nos convida a entrar nessa relação filial com o Pai, acolhendo-o como nosso Pai Celestial, que nos ama com amor incondicional. Jesus nos convida também a entrar nessa relação fraterna com Ele, seguindo-o como nosso Senhor e Salvador, que é o caminho, a verdade e a vida. Jesus nos convida ainda a entrar nessa relação comunitária com os outros, reconhecendo-os como nossos irmãos e irmãs, que são pequeninos aos olhos do mundo, mas grandes aos olhos de Deus. Queridos irmãos e irmãs, encerramos aqui as nossas reflexões sobre a liturgia de hoje. Que elas tenham sido úteis para o nosso crescimento espiritual e para o nosso compromisso cristão. Que elas nos ajudem a contemplar o mistério de Deus, que se revela a nós como o Deus de nossos pais, que nos perdoa e nos dá o seu Filho. Que elas nos inspirem a louvar a Deus por sua bondade e misericórdia, que nos acompanham em todas as circunstâncias da vida. Que elas nos motivem a acolher Jesus como o Filho de Deus, que nos revela o Pai e nos convida a segui-lo. Que elas nos animem a viver como filhos e filhas de Deus, que se reconhecem como irmãos e irmãs uns dos outros. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde em sua paz, em seu amor e em sua fé. Amém. Deus se revela, perdoa e nos dá o seu Filho.
Louvemos a Deus, acolhamos Jesus e vivamos como irmãos.